Bem-vindos ao 2220K Studio, eu sou o Ivo Magalhães. Bem-vindos ao canal para mais um episódio, desta vez no segmento botões e esparguete. Então, como prometido, um dos meus grandes planos para este ano é construir, neste caso, montar uma pedalboard nova, esta totalmente analógica, com pedais, preparada para ter um sistema de amps ou de profilers, e já vamos falar sobre isso, daqui a pouco vamos falar sobre isso melhor. Primeira coisa, esta pedalboard é um sonho que eu tenho há sensivelmente 4 anos. Porquê? Já é a 7ª pedalboard que eu faço e desta vez decidi fazer um pouco mais à séria. Não quer dizer que as outras não tenham sido à séria, mas não tinha quem me ajudasse, nem tinha o know-how que se calhar tenho hoje para construir algo com esta dimensão e com esta magnitude, logisticamente falando. Vai ser uma pedalboard que vai ter muita cabelagem, vai ter muito planeamento, não vai haver cabelagem de áudio misturada com cabelagem de corrente, por exemplo, e mais à frente falarei porque está aqui o meu grande amigo Tosé, da Tone Wave. Olá. Mas já lá vamos. E então, começar por dizer, comecei por planear esta pedalboard pensando na board em si, que é, portanto, o que sustenta aos pedais. Isto é uma pedalboard totalmente customizada para mim, pela Smith Array, que é uma construtora de pedalboards de boutique. E este modelo é feito a partir de um que eles têm, mas customizaram porque eu queria essencialmente 2 pedais aqui no primeiro andar, muito específicos, que é um pedal, que é um whammy, e aqui um pedal volume. E então, o que é que eu pensei? Portanto, em baixo ter os meus profilers e corrente, que já vou mostrar, e aqui nesta secção o meu controlador, neste caso o meu looper, que é um Mastermind da RJM PBC 10, portanto 10 loops, e depois aqui em cima tudo que é overdrives e efeitos. Vai ter que caber aqui tudo, não vai? Vai. Vamos Pronto, ver. como eu disse, é uma Smith Array 750 XDM customizada. Porque é que eu customizei da forma que eu vou falar? Eu pensei nesta board para o ambiente de ao vivo e também de estúdio. Eu gravo muitas guitarras aqui no estúdio e nem sempre tenho aquele tempo para micar um amplificador e estar a experimentar ou vários amplificadores, então já com a Quad Cortex que está ali na minha desk é um bocadinho mais fácil, ou com plugins, mas eu queria voltar aos meus pedais analógicos, que são pedais que eu conheço muito bem, que já uso há muitos anos, e então decidi voltar a insistir numa nova pedalboard. Eu tinha um looper que era o Brunetti, que só dava para 7 loops e que não tinha as capacidades que o meu novo looper tem, que eu já vou mostrar, tanto em termos de programação, também como de controle MIDI, de poder ter controles CC e ter setlist mode, coisas que a minha Brunetti não fazia. Quem também tem uma Brunetti é o Tosé. Então, começar por dizer, Smith Array, 4 slots. Estes 4 slots têm todos fichas completamente diferentes. O primeiro slot lateral eu pensei o input, portanto que irá a guitarra ligará deste lado e virá aqui ao pedal, neste caso virá ao whammy porque o pedal volume estará dentro do meu looper, porque eu gosto de ter o pedal volume a seguir aos drives e antes dos delays, para poder ter aquilo que a gente chama de trails, ou tipo ter o reverb e o delay a prosperar depois de fazer um swell. E estes duas TS aqui vai ser uma coisa que eu pensei que precisaria logo, que é, isto depois está tudo ligado e tudo com abraçadeiras, é muito difícil de mudar algum pedal ou testar algum pedal. Então eu decidi ter um loop de fora, a que eu chamei de tester, e que expliquei ao Tosé que gostaria de ter, que é, tenho um pedal novo, quero experimentar, não tenho que desligar nada do que tenho aqui,
sai destes 2 TS para um loop que está sempre pronto a receber um pedal externo. Neste caso será o loop 6, não interessa para nada aqui neste momento, depois mais à frente eu explicarei. Input da guitarra e loop tester. Aqui eu pensei, eu poderei voltar um dia a querer usar amplificadores, então também quero ter a possibilidade de ter 2 altos para amplificador. Então tenho mais 2 slots gastos com TS para receberem do AB do meu looper. Se eu quiser usar amplificadores reais, neste caso eu tenho, por exemplo, sempre usei um Vox e um Angle, o que seja, posso usar, ou só usar um, neste caso. Como o meu looper tem 2 saídas para amplificador e faz A, B ou A mais B, e também faz a inversão de fase, que é muito importante, e também vamos falar sobre isso mais à frente. Também tenho aqui isso pensado. MIDI, eu só precisaria de um MIDI, por acaso preenchi com 2. Algumas máquinas que eu vou precisar de editar via MIDI. O outro MIDI eu pensei, se um dia mais tarde eu quiser controlar todo o setlist via timecode, era fixe ter um MIDI, e como tinha um slot vazio aqui, preenchi. Uma coisa que não é muito comum numa pedalboard é ter USBs, e eu vou explicar porquê. Estes USBs vão me permitir, sem eu ter que desligar absolutamente nada da minha pedalboard, editar o meu looper, e já agora posso mostrar, e neste caso o meu Tonex. Pronto. Porquê? Se eu não tivesse USB, eu ia ter que estar a abrir, a ligar um cabo USB, ligar ao computador, fazer as alterações que eu teria que fazer. Assim está tudo ligado, tenho um USB para o looper, tenho um USB para o meu Tonex, feito. Transfiro para lá a informação que eu tenho que transferir. Aqui atrás, que são, neste caso, as fêmeas, está o cabinho ligado ao computador e facilmente, sem ter que desligar absolutamente nada, tenho aqui os USBs para editar então tanto o meu looper como o meu Tonex. E para terminar, o último slot é onde vai terminar, neste caso, os meus profilers. Eu só mostrei um. Pronto, eu tenho da Tonex, vão ser os 2, só que um é o Tonex normal e o outro é o Tonex o One, que é um pedal. Porquê? Eu vou usar isto em estéreo, mas basicamente o outro Tonex permite-me usar 10 capturas, ou 20, neste caso 20 capturas, este permite-me usar 150. Eu não vou passar dos 8 amps, por isso basta-me o outro, que é bem mais barato e faz o trabalho. O que é que acontece? Eu gosto de alterar sempre um dos amps, às vezes nos pads. Este vai ser aquele que vai mudar mais vezes e o outro, como não tem MIDI, há de ser, por exemplo, sempre um Vox AC30 ou sempre um Matchless, depende do tema. A possibilidade também seria ter 2 Tonexes, mas a questão é que o espaço aqui em baixo já não abunda. E nós ainda vamos ter aqui os Siox, que são as fontes de alimentação. E então, o que é que isto é? Basicamente, é as saídas LR dos meus profilers. Um há de ser o lado esquerdo, imaginemos um Vox AC30, e o outro há de ser o lado direito, um Matchless, um Bogner, o que a gente quiser. O que eu depois achar que funciona. O último slot foi preenchido com o AC. Portanto, daqui sairá um cabinho Speakon, não é? Que vai alimentar a pedalboard toda. E que depois o Tosé vai falar um bocadinho do nosso projeto, que é um bocado em conjunto, e eu pedi ajuda ao Tosé, porque o Tosé é alguém com quem eu trabalho há muitos anos. Ele tem uma empresa que faz pedais, que é a TonoWave FX, que me deu o prazer de deixar testar ao longo destes anos todos quase tudo que era pedais novos. O prazer foi mesmo. E que sempre tiveram na minha pedalboard, e que eu, quando pensei em construir esta pedalboard, percebi que ia precisar da ajuda dele, especialmente na parte da alimentação. E eu gostaria de começar por fazer uma pergunta ao Tosé, que é para as pessoas que estão lá em casa, para aqueles guitarristas que sempre tiveram pedalboards e nunca prestaram atenção, para eles é tudo 9 volts, sabe? Exato. Felizmente é quase tudo 9 volts. Felizmente é quase tudo 9 volts. Uma coisa que eu te queria perguntar, mesmo nestes pedais 9 volts, por exemplo, um drive, quando as pessoas não têm, e hoje em dia cada vez mais, por aquilo que parece um pedal que vale o mesmo que valia antigamente, e eu sou do tempo de que se vendiam todos os pedais, traziam um transformador. Tenho todas as alimentações diferentes. Pronto. Hoje em dia, mesmo um pedal de boutique... Está bastante standardizado. Bastante. Exato. Mesmo um pedal de boutique de 250 euros não traz. A gente tem que comprar. Ou então, aquelas fontes que agora temos da Strymon, por exemplo, o Zuma, os Siox, há vários da Carl Martin. Várias marcas. O que é que eu te queria perguntar é, se as pessoas não tiverem cuidado
com a voltagem e a amperagem, o que é que vai acontecer a um pedal, por exemplo, um drive? É assim, há vários casos. O mais comum de acontecer é queimarem o pedal, ou pelo menos uma parte do circuito. Porquê? Porque a alimentação dos pedais obedece a uma linha de corrente. Portanto, a maior parte dos pedais hoje em dia são feitos com a alimentação de centro negativo. Portanto, dentro, quando tens aquele jackzinho, dentro temos a energia negativa, portanto o ground, e por fora tens a energia positiva. Portanto, quando as pessoas usam um transformador com isso ao contrário, o circuito que não está preparado para esse tipo de corrente vai queimar. Felizmente também a maior parte dos pedais hoje em dia, que se forem bem feitos, já têm uma proteção desse circuito. Portanto, queima uma pequena pecinha, que é bastante fácil de substituir, e o pedal fica a funcionar. Mas aí, em caso de um transformador com mais potência ou menos potência, fará o mesmo dano? Fará o mesmo dano. Okay. Fará o mesmo dano. Se tu utilizares uma voltagem superior, o pedal pode aguentar essa voltagem e ter algum comportamento não o normal dito para aquele pedal. Como também acontece a mesma coisa com a alimentação. Vamos imaginar, os pedais hoje em dia são quase todos 9 volts. Se tu utilizares 18, já muita gente liga 18. Eles ainda aguentam, porque tem a ver com a voltagem dos componentes que está lá dentro. Se os componentes estiverem preparados para aguentar pelo menos 18 volts, não vai acontecer nada. Pronto, se tu puseres menos voltagem, ele das duas três, ou não vai ligar, ou vai funcionar mal. Portanto, não tem tanto... É como nós, se não comermos, não trabalhamos. Para já não vai funcionar como quem o criou idealizou. Isso é muito importante. É vocês lerem o manual de instrução de todos os pedais, se eles não trouxerem um livrinho e de ver online, há sempre essa informação disponível, e usem o adequado, aquilo que o fabricante diz para usarem. E assim não correm riscos. Outra coisa que eu às vezes sinto que as pessoas têm... acho que é um pouco a dúvida existencial no mundo dos pedais, que é como diminuir o ruído. E começa logo na corrente, não é? Certo. Porque o ruído... uma boa fonte de alimentação pode ajudar a diminuir o ruído. E o que é uma boa fonte de alimentação? Isolada. Isso é a coisa mais importante. E que mantenha sempre, por todos os outputs, que neste caso toda a gente agora usa os bricks, não é? As fontes de alimentação com várias saídas, todas elas terem a energia o mais limpa possível. Isso é feito através da eletrónica, com outros componentes eletrónicos, e que mantenha a voltagem correta. Portanto, vamos imaginar que todas as saídas estejam a dar 9 volts e X mA. Isso é importante, estar completamente estável. Porque oscilações na corrente também criam barulhos não desejáveis. A dica aqui é, às vezes as pessoas acham que o ruído vem só daqueles cabinhos de patches que nós temos, não. ou da guitarra, ou muitas vezes vem de má distribuição de corrente. Sim. Mesmo os cabinhos de corrente... A maior parte das vezes. Mesmo os corrinhos de patches, agora eu estou a falar dos cabos de patches da corrente que vêm nesses bricks, no caso do Zoom, ou desses... o OneSpot será o primeiro assim de todos que fazia aquele daisy chain. Mesmo pessoas que faziam com pedais da Boss, dos tuners. Tipo, sim, porque eles tinham a saída alta de voltagem. Pronto. Uma forma da gente poder reduzir esse ruído é ter o mais fiel para cada pedal um transformador, ou neste caso um brick, com a voltagem e a amperagem certa. Só para ele. Sim, e uma cabelagem boa. Quando digo uma cabelagem boa, é que nós, se calhar, compramos um pedal de 250 euros, depois vamos comprar um brick aos chineses. É verdade. Portanto, é não poupar muitas vezes nessa questão. E também, obviamente, cabos de patch entre pedais que não sejam daqueles, normalmente, que a gente sabe que não tem uma ficha... neste caso ajustável, que seja aquele cabo que já vem mais que a gente conhece, aqueles cabinhos amarelos e verdes, que nem sabem que marca é. Eu acho que no meu tempo era da Lim. Cabos mais baratos, também 10 cabos custavam 5 euros e agora um cabo custa 5 euros. Sim. Um bom cabo. Também vamos falar portanto, um cabo pequenino. De patches. E depois também vou falar porque é que eu escolhi os cabos que escolhi, os transformadores que escolhi. Neste momento, para terminar a situação da board, portanto, é uma Smith Ray. Eles foram muito kinds, foram muito fofinhos comigo. Eles escreveram o meu nome, Uncle Rock, e pronto, que é uma coisa interessante. Quando a gente customiza algo, é bom ter. É pedalboard. Depois também tem uma case que fecha. E também podemos comprar para viagens em aviões uma segunda flight case, que é extremamente cara. Eles pensaram em tudo. Ou um saco, pronto. Basicamente porque isto é... Eles chamam isto Black Piano.
E basicamente isto é um preto que, isto depois de entrar numa carrinha com roadies, ao fim de 2 concertos, a beleza Pois, já foi. Pronto, portanto, eles têm umas cases de tipo saco, Sim. pronto, mas é uma case que eu acho que é bastante robusta. Os fechos, a própria pega. Eu normalmente fazia sempre cases com flight cases, Sim. pronto. Mas havia sempre a questão do peso. E quando a gente quer voar, uma case é muito pesada e não tinha pedais sequer. Eu tinha que fazer o seguinte: quando ia tocar lá fora com a minha pedalboard, eu tinha que tirar tudo e só ia à case com o looper. Tinha que tirar fotos aos pedais todos, chegar, por exemplo, aos Açores e voltar a montar aquela fiarada toda, e era uma seca. Para além de dizer o quê? Os pedais numa mochila ou num... Mesmo os cabos e tudo acabam. Eu parti o meu Strumman, o Big Sky, o knob rotativo infinito, que é só o mais importante, aquele que define os valores de tempo e para gravar isso. Partiu-se na primeira viagem que usei a pedalboard e achava que a board ia chegar lá, que a TAP ia cuidar daquilo impecável, pronto. E foi à vida. Azar. Pronto, isto é o primeiro passo, foi pensar numa board. Depois, logo a seguir, foi mandar informação para a Schmidt Array, dizer estes são mesmo os pedais que eu vou utilizar, e eles projetaram, e eu vou pôr no episódio todas as imagens do projeto, desde o início até ao fim. Como é que eles pensaram a pedalboard para os pedais que eu já sabia que ia utilizar. E que neste primeiro episódio eu vou acabar por deixar, não ligados, mas montados aqui, porque quando acabar este episódio, o primeiro, eu e o José vamos começar a parte realmente da montagem da parte elétrica. Hoje seria mesmo só para conversarmos um pouco do plano. A gente já vai falar mais um bocadinho agora de outra questão que eu tenho para colocar ao José, mas pronto, vamos acabar com a montagem só dos pedais aqui para vocês perceberem como é que isto vai funcionar. Portanto, vamos começar por pôr as fontes mais ou menos aqui numa posição, os Tonex, o AMI, pronto, e vamos mostrar mais ou menos como é que isto funciona. Outra questão que muita gente me faz há muitos anos é que, a dada altura, no mundo dos pedais, começou-se a falar de buffering. Buffer para aqui, buffer para ali, e muita gente não sabe. E até há muitos pedais que trazem um switchzinho. Sim. As pessoas, como não sabem, ou ligam ou desligam, e se calhar nem notam não notam diferença, porque é suposto não notar diferença. Ou, numa primeira fase, é suposto. Apesar de eu saber o que é um buffer num pedal, já que tenho aqui uma pessoa que constrói pedais, mais uma vez, Tone Wave, o José vai explicar o que é um buffer. Um buffer não é nada mais do que um pequeno amplificador. Mas para que é que serve? Aquilo não amplifica como um amplificador normal de guitarra, não é isso? Imagina, todos nós usamos cabos compridíssimos. Os cabos são feitos com uns fiozinhos de metal e tal. Quanto mais comprido é esse cabo, mais agudos, vou falar em agudos para não falar em capacitâncias, pronto. Vai-se perdendo alguns agudos. O que é que vai acontecer? Quando nós começamos a tocar guitarra, passa por o cabo comprido 3 ou 4 ou 5 metros, ligado aos pedais, mais aqueles cabinhos todos, normalmente também alguns de fraca qualidade, ligados, entre outros. E depois mais 5 metros até o amplificador. É muito cabo, perde muito sinal. O buffer está lá para prevenir isso. Coloca-se no início, logo no início da linha dos pedais, aquilo vai certificar-se que o sinal é forte, porque um sinal de guitarra é um sinal fraco. Certo. Prontos. E ele vai certificar que o sinal é forte para entrar nos pedais, fazendo com que perdes menos agudos, ou perdes quase agudos nenhuns, e podes usar também de cabos que tu quiseres. Agora, nem todos os pedais também se sentem bem com um buffer antes. Certo. Os casos dos fuzzes, principalmente os fuzzes mais antigos, têm que ficar porque querem um sinal fraco para funcionar, para soar daí, melhor, com as suas características ideais. Estarem sempre em primeiro lugar seria o melhor lugar para um fuzz. E estavas há bocado, peço desculpa de te interromper, há bocado estavas a dizer que alguns pedais já trazem switching de buffer, mas melhor, toda a gente tem um pedal Boss. Exato. 90% dos pedais Boss o buffer está incluído. Ok. Quase todos, e é um bom buffer. Um teu 3 tem? O teu 3 tem, okay, claro. Okay. Sim, até os mais recentes têm. E principalmente os pedais drive têm bons buffers. A Boss tem um bom buffer. Eu sei que agora há marcas que fazem mesmo portanto, umas caixinhas mesmo de buffering. Sim, fazer, só faz isso. Para fazer só isso. E também há aquela questão que há muitos anos atrás já havia pessoas muito inteligentes e muito à frente, e temos o caso do Brian May, que o primeiro cabo ia um treble booster, sim, porque ele já
O Range Master. Exato. Ele já previa que ia ter muita perda, então alguém lhe criou essa pequena, nesse caso, essa pequena... Era uma caixa. É uma caixa, Era uma caixa. mas que depois começou a ser mais pequena e ele até começou a ter na correia. Isto para dizer que já há muito tempo que se fala desta questão do buffer, mas não se usava a palavra. E ele fazia a compensação dos agudos através É porque também é uma coisa que nós, guitarristas, notamos quando começamos, ligamos a guitarra diretamente ao amplificador, temos um som. Quando ligamos o primeiro pedal, começamos a notar que quanto mais pedais temos, mais o tom vai alterando e nem sequer ligamos nenhum pedal. Isto porque exatamente há uma cadeia de cabos, muitas vezes até cabos diferentes, muitas vezes cabos de qualidades diferentes, e é isso que as pessoas têm que perceber que é. Muitas vezes ligam, olha, estou com um ruído na minha pedalboard, achas que é da corrente, achas que é... E eu digo sempre assim, pá, a primeira coisa que deves fazer é, isto é como se fosse uma equação, é tiras tudo de equação, ligas ao amplificador, faz ruído, não faz, ok. Primeiro pedal, faz ruído, guitarra, não faz. Não é da guitarra. Não faz, segundo, terceiro, este faz, este cabo, pá, então se calhar é este cabo, se calhar é este pedal, se calhar é este cabo. Portanto, às vezes para resolver temos mesmo, e quando temos pedalboards bastante grandes, temos mesmo que ir caso a caso e tentando perceber o que é que realmente está a implementar ruído. Também há o caso, e toda a gente sabe, palcos grandes, isto é eletricidade e muitas vezes depende muito do tipo de palco que nós apanhamos. Eu vou falar de um caso específico, eu toco Fernando Daniel. Há literalmente palcos em que eu tenho muito mais ruído que outros e eu sei que obviamente pela parte das luzes. E muitas vezes eu falo com o técnico de luzes do Fernando e ele diz, pá, porque nós aqui temos muito convencional, o convencional ainda põe mais força no sinal, ACLs, tudo que tenha de imagens vai mexer e imaginemos 3 concertos consecutivos, o primeiro estava limpo, no segundo estava terrível, depois no terceiro está outra vez limpo, a dada altura a gente começa a dar e pôr tudo em causa e muitas vezes temos que perceber que estamos numa situação de live e que os palcos têm geradores e têm uma quantidade de questões que podem envolver e podem influenciar o nosso tom, a nossa tonalidade e a questão de ter mais ou menos ruído, isso é importante. Também é importante perceber uma coisa, que é, há pedais que com transformador vão ter sempre muito ruído e com pilha nunca vão ter ruído. E eu vou falar isto por experiência própria. Há um pedal que eu tive durante anos. Durante algum tempo havia pedais que eu não conseguia confiar com transformadores. Certo. Eu tinha ruído. Ou eram pedais que não tinham transformador de marca que eu não conhecia. Em 99, 2000 era difícil a gente conseguir ter também transformadores da MXR. Certo, normalmente a gente usava da marca deles. Da marca deles, pronto. E eu tenho um pedal que está aqui que vou-vos mostrar. Este pedal era... Caraças! Isto não tem mal. Este pedal era um pedal que tinha... para mim, uma coisa muito estranha. Alimentação diferente. Uma alimentação diferente, que é uma alimentação fêmea. Normalmente aqui Sim. é, né? Pronto. Sim. Isto é uma polaridade positiva aqui? Não obrigatoriamente. Não obrigatoriamente? Não. Isto tem mesmo só a ver com o tipo de ficha. Portanto, aqui será um mini jack. É um mini jack. É um mini jack, pronto. Electro Harmonix também, salvo erro, no final dos anos 90 usava assim. Na gama toda, principalmente aqueles que houve uma altura que eles faziam tudo na Rússia. Okay. Os russos, os soviéticos, chamavam mesmo os soviéticos. Okay. Eles faziam pois também eles tinham assim. o Big Muff até esverdeado. Sim, eu ainda tenho um Small Stone que é assim também. Tinhas pedais Boss que ligavam com o normal que as pessoas todas agora usam. Fêmeas. Depois tinhas neste caso um Dynacomp. Okay. Mas depois tinhas outro que usava outra coisa, outro com polaridade invertida, outro. Pá, é engraçado que este pedal, agora estou a olhar, este pedal tem o Cross Ice. Portanto, e este era um pedal que eu usava, era fundamental no meu som e eu tinha que usar com pilha. Portanto, a questão era, tinha que estar sempre a monitorizar de X e X concerto, podia não ter, porque com pilha eu não tinha absolutamente ruído. E a única vez que testei com um cabo, lá estava um jack aqui. Estava-me a pôr ruído no sistema, pronto, e acabei por usar sempre com pilha. Portanto, é o trabalho da gente desapertar os parafusinhos e voltar 4 ou 5 concertos, pronto. A questão é, se deixamos aqui um cabo ligado, no concerto a seguir, acabou. E depois havia pedais, por exemplo, não sei, neste caso específico, eu não sei se ele faz isso ou não, havia pedais que já mesmo tu deixando o cabo ligado, mas outra ponta saindo, tirando, por exemplo, do alto. Não, o in deste pedal deixava sempre ligado. Era? O in deixava não, sempre ligado. O alto não. Pronto, e era esta questão. Às vezes
para resolver um problema, se os pedais tiverem... Hoje em dia até pedais que já nem têm... Sim, os meus não têm. Já não têm, exato. Já não têm a capacidade de poder ter uma pilha. Este pedal tinha uma pilha 9 volts normal, então eu usava, pronto, e tinha resolvido. E foi a forma que eu usei para resolver. Sim, que eu percebi que a energia resolvia. de dentro de uma pilha é uma energia limpa. Portanto, não está sujeita a interferências, não está sujeita a nada. Por isso é que tu sentias diferença se usasse o transformador, ouvias ruídos, porque tinha a ver com o fichão ligado no sítio onde estavas a ligar, e com pilha não está sujeita a nada disso, é sempre limpa. Agora tinha o problema que às vezes a gente esquecia-se de mudar as pilhas e a meio do concerto começava a não funcionar bem. E outra coisa também que eu nunca percebi, isto agora é só para concluir esta primeira parte, o meu whammy, sim, antes do wah-wah, faz ruído. Ou seja, se for whammy wah-wah, faz ruído, mas se for wah-wah whammy, já não faz. E explicar isto? Pois, essa nem eu. Tinha que analisar tudo. Mas lá está, também foi porque aquela questão da equação. Liguei sem o wah-wah, não estava a fazer ruído. Liguei o wah-wah antes, porque estava desligado, liguei. E então volta a pôr outra vez como está, e volta a vir o ruído. Deixou de fazer ruído, volta a pôr como dá mais. Mas está a dar uma interferência qualquer em qualquer lado. Há qualquer coisa estranha. Por isso, às vezes é mesmo complicado esta situação dos ruídos. É preciso mesmo a gente perder algum tempo a perceber, e depois de perceber, adequar, ou então falar com um técnico, que foi o meu caso durante muito tempo. Falei com o Tosé. Pronto, agora o próximo passo é, nós vamos para aqui os pedais, para vocês perceberem qual é que é o plano, e vamos encerrar este episódio por aqui. E o próximo episódio já estaremos a trabalhar na pedalboard, na parte da alimentação. Espero que tenham gostado do conteúdo. O Tosé fez o favor de explicar o melhor que conseguia a questão da corrente e do buffer. Mas possivelmente não vamos falar depois mais à frente mais um bocadinho sobre isso. Mas é mesmo muito importante o planeamento também e a escolha dos melhores transformadores e da melhor voltagem e amperagem para que a nossa pedalboard funcione bem, e seja para guitarra, para baixo e para quase tudo, não é? Pronto. Então até já. Até já. Então, quando eu projetei esta pedalboard, a primeira peça que eu pensei, que já andava a namorar há alguns anos, era este looper. Qual é a grande diferença deste looper para o looper que eu tinha da Brunetti? Tem 10 loops, 4 deles são estéreo. No meu Brunetti eu tinha só 7 loops e tinha um grande problema. Tinha, neste caso, 4 bancos com 7 presets, o que definitivamente era curto, e eu tinha que adaptar, e muitas músicas eu nem sequer usava como preset mode, usava loop mode para não estar a gastar memórias. Aqui eu tenho memórias praticamente infinitas. A questão de ter os 10 loops permite-me usar 10 pedais, e também uma coisa muito importante é que este AB faz uma coisa que o meu looper antigo não fazia. Ele tem um inversor de fase, ou seja, numa perspectiva de 2 amplificadores, a maior parte das pessoas que usa AB nunca testa, e muitas vezes tem que ser os técnicos a falarem com os músicos. Pode haver um cancelamento por estarmos a usar 2 amplificadores ao mesmo tempo, ou pela distância do microfone, ou porque simplesmente os amplificadores se anulam. Quase como na teoria de termos 2 microfones na tarola e um deles tem que estar invertido. O que é que eu notava? Quando tinha sons desfasados, o grave desaparecia, e eu via isso nos cleans. Era muito fácil, a gente usava um AB com inversor de fase. Eu, caso, tinha um Morley que fazia isso, e eu invertia a fase e percebi que os primeiros 2 anos em que eu tive o looper, tive sempre desfasado. Essa característica neste looper também acho que é importante e bastante interessante. O caso de ter 4 loops estéreo é incrível, porque posso usufruir de ping-pong, de reverbs muito mais abertos, e como eu vos disse, eu vou usar 2 Tonex, à partida com 2 perfis de amplificador diferente, e então ter reverbs e nomeadamente delays em estéreo, para mim faz toda a diferença. Então, esta era a peça fundamental. O whammy é também algo que eu uso há muitos anos, e 3 ou 4 funções do whammy eu ainda não consigo achar em mais lado nenhum. Pronto, esteve desde o início no projeto. Como eu falei, o pedal de volume
vai estar ligado ao controlador, neste caso o looper, porque eu no software deste looper eu posso pôr o meu pedal de volume ou de expressão onde eu quiser. Numa pedalboard mais analógica, normalmente a gente tem mesmo que o ligar no meio entre os drives e os reverbs para poder ter os tais trails ou as tais continuidades nos swells e isso. Então eu posso pôr aqui num pedal que eles chamam de foot switch ou de expression pedal também, e ele, sempre que eu precisar dele, basta estar ligado, fazer um volume, ele faz o swell e o delay e o reverb continuam, e gasta aqui, não gasta nenhum loop, gasta só uma entrada de expressão, quase como um pedal de sustain num teclado. Pronto, isto é a parte assim que vai ficar mais visível na pedalboard. Depois por baixo vão estar os alimentadores. Eu e o Tosé optamos neste caso pelos Seox, o DC7, que dá para 7 pedais, e para as contas que nós fizemos previamente, o DC7 e o Sol conseguem colmatar todas as necessidades que eu preciso para esta pedalboard, e é uma marca que tanto eu como o Tosé achamos que estava bastante bem cotada e que ia literalmente reduzir probabilidades de ruídos e daquilo que tivemos a falar antes. E depois, por fim, o Tonex Pedal, ele é uma versão do Tonex muito simplificada, mas é para quem quiser uma versão mais barata. Ele pode ter até 20 capturas aqui, portanto, nós temos um software que podemos ter 600, para aqui podemos mandar 20. Eu hei de ter aqui, à partida, um mais estático, como eu falei antes, à partida, um Vox ou um Matchless. Depois logo verei o que é que vai funcionar melhor. E o Tonex normal, que vai estar ligado via MIDI, e de patos para patos eu posso mudar o amplificador que eu quero. O Tonex fez com que eu não precisasse de usar um compressor. Eu estava há um bocadinho off a falar com o Tosé, porque no software integrado dele ele tem um compressor bastante confiável, neste caso fiável, então é menos um pedal que eu gasto, é menos um loop, e eu não gosto assim tanto de compressores em pedal quanto isso. Há o Kali 76, que é o que eu mais gosto, que é caríssimo. O que está aqui e que vem no software dele é bastante fiável, e é isso que eu vou usar nos presets em que eu precisar. Portanto, eu gravo um preset com e um sem, e de patos para patos eu posso simplesmente chamar o que não tenho quando for uma distorção e num clean ter. Só agarrar o top end ou os agudos daquele som em questão, que é onde eu gosto mais de dar compressão. Pronto, na parte de cima, vou começar pela parte de efeitos. Desta vez eu pensei, o Timeline eu já tenho há muitos anos, devo ter sido das primeiras pessoas a ter o Timeline, foi dos primeiros pedais da Strymon, vai ser o meu delay, até hoje ainda é o pedal que eu gosto mais de delay, porque faz tudo o que eu preciso, desde delays mais regulares e mais convencionais àqueles mais criativos. A grande mudança está no reverb. Eu tenho na minha outra pedalboard o Big Sky, desta vez eu fui para o Mercury X. Eu adoro a Meris, porque exatamente consegue ter coisas fora da caixa, e o Big Sky é um reverb que eu, apesar de gostar muito, já estou um bocadinho saturado do tipo de reverb que ele tem, e este reverb acho que acrescenta layers, tem sidechain, tem reverb com delay, tem um bocadinho de H9 aqui também, tem bastantes reverbs com modulação, reverse reverbs, tem coisas inacreditáveis. Pronto, ele neste ano novo vai ser esta ordem. E depois, para finalizar, outro reverb. Este aqui é especialmente para fazer ambientes, é o Slower da Walrus. Isto é um reverb que eu vi um vídeo e que fiquei apaixonado. Ele tem um stretch, a gente pode fazer um stretch ao reverb, é inacreditável. Ele muda mesmo a tonalidade da nota que nós dermos e faz clouds que eu acho mais interessantes que até do Big Sky. Vai ficar aqui na parte de efeitos. E o HX1, que é basicamente um pedal que faz tudo, que eu vou usar para modulação. Coros, rotary, tremolo, univibes, tudo que faz um pedal de modulação, o flanger, phaser, vai ser deste pedal.
porque tem, lá está, MIDI, e para mim é muito importante, já que tem um looper, poder chamar todos estes sons via MIDI. Agora vamos para a parte de drives. O primeiro pedal vai ser um fuzz, é o Eons da Horus também. Eu há muito tempo queria ter um fuzz, e este é interessante porque tem 5 modos de fuzz e pode não ser só um fuzz, pode ser mais um overdrive, portanto é muito versátil, e eu, para o tipo de som que agora ando à procura, achei que era importante. Vai ser o primeiro pedal da cadeia, vai ser o primeiro loop, nem é pela questão do buffer, porque aqui a gente pode, no looper a gente pode alterar completamente a ordem do patch, mas vai ser o primeiro loop. E depois tem 4 drives, não interessa a ordem, mais uma vez. Este é da Love Pedal, é o MP11. Eles são quase todos duplos drives, fazem stacking e fazem tipo versão drive e versão mais tipo, primeiro estágio, segundo estágio, pronto. O Protein, que também é um pedal que eu queria há muito tempo. O Benson Preamp, o Germanium, é talvez o som que eu vou ter sempre on, portanto acrescenta aquele drive que eu gosto para cleans e também para se tacar com pedais. E por fim, o meu pedal preferido de drive, que é o de Dualist, por tudo que oferece. Todos estes switchzinhos que estão aqui permitem uma quantidade diferente de tipos de overdrive. Podemos inverter inclusive aqui os modos que ele tem, desde TS, clássicos, podem ser inclusive quase fuzzes. Depois temos aqui Fat e Glass, que são vários também tipos de quase um mid-scoop mais aberto ou menos aberto, e nos dois modos, e também se taca muito bem. Pronto, é um pedal que traz muita versatilidade. Portanto, este foi o meu desenho. Reverbs, delays, modulação, fuzz e, neste caso, um preamp, quase só para dar a cor, e depois 3 overdrives bastante específicos, ao mesmo tempo muito versáteis. Reparem bem que eu por cada overdrive consigo ter 2. Portanto, aqui tenho 6 tipos de overdrive e aqui tenho um preamp. Portanto, este é o desenho, e é assim que vamos, à partida, começar por tentar desenhar a pedalboard. Eu sei que isto vai ser complicado, a cabelagem, nós temos todo o tipo de cabelagem pronto para passa-cabos, fichas in L, fichas normais, vai ser mesmo difícil. Os cabos MIDI também têm fichas in L, porque vamos ter que fazer muito planeamento de como pôr a cabelagem toda a funcionar de uma forma que passe a corrente e o áudio não tenham qualquer tipo de contacto, e é por isso que eu vou trabalhar com o Tosé, que é uma pessoa que eu tenho 100% de confiança. Por exemplo, uma das questões que ele me coloca várias vezes é se, por exemplo, se faz diferença para mim ter o meu loop de teste com transformador cá dentro, se não tem essas coisas, essa preocupação, esse carinho quase que ele tem por saber, pá, olha, se calhar vamos pôr este pedal aqui porque o transformador fica diferente, este é de lado, este é da frente, e esse tipo de coisas, esse tipo de planeamento feito com ele é muito mais fácil, e a montagem da board com ele vai ser muito mais fácil. E pronto, é este o desenho da pedalboard que eu sonhei, e espero nos próximos 2-3 episódios, porque agora vamos ter mais um episódio com a parte da parte de corrente e depois uma mais dedicada à parte do áudio, e a última será mesmo eu fazer um preset, ou 2 ou 3, e tocar um bocadinho para vocês, demonstrar cada pedal, demonstrar um bocadinho do looper, pronto, aquele tipo de conteúdo que vocês já viram noutros sítios também, e espero que seja do vosso agrado. Mm-hmm.